Mas estou muito, muito feliz, muito orgulhosa de vocês terem batalhado aí nesse simulado. Vai ser muito importante para vocês, viu? Pode ter certeza que vai valer a pena. Ei, Marisa, boa noite, Décio, tudo jóia, Olá, pessoal? tudo bem, Maísa? Tudo jóia? Ei, Tranquilo? Maísa, Boa noite para tudo você bom? também. Boa noite. Então, entregues, viu? Beijão para vocês. Beleza. Obrigado, Obrigada. Boa Maísa. noite. Tchauzinho. Boa Boa noite, pessoal. noite. Beijos de luz. Beijos. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite, Simone. Como é que vocês estão, Boa amor? noite, Marisa. Boa noite. Boa noite. Esqueci Décio. o nome. Décio. Boa noite, gente. Boa noite, Simone, Fernanda, Pedro, Marlúcia. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Beleza aí, Fernanda? Amores, cansadíssimos do simulado? O rolê é punk, né? É muito cansativo. Mas fica firme que nisso que a Maísa falou com vocês. Vai fazer toda a diferença vocês fazerem um simulado. É um teste de resistência mesmo. E aqui nós vamos arrasar. Então, fica firme que vale a pena. Enem está chegando. Vai rolar demais, vocês vão brilhar muito. Viu? Pode ir feliz. Vamos lá? Vamos começar a nossa segundona aqui, aproveitando bem o nosso tempo? Já vou começar a colocar o material, pode ser? Eu vou fazer o seguinte. Semana passada a gente falou que ia corrigir o simulado. Mas eu vi que teve uns probleminhas, que vocês vão refazer o simulado de humanas, certo? Boa noite, Marlúcia. Vi aqui seu chat. Então, eu não vou mexer com corrigir isso hoje, não. Nós vamos deixar para a semana que vem. Ok? Aí a gente fecha. É bom que a gente está quase fechando o conteúdo de Idade Média. A gente fecha e depois dá uma retomada no simulado. Pode ser? Então, vamos embora. Cadê? Espera aí, que o negócio aqui... Essa barrinha tem que sumir, né? Essa barrinha tem que sumir. Present. Você não tem que clicar no present? Ele já está no present. Espera aí. Espera aí, gente. Eu estou apanhando aqui. Deixa eu fazer outra coisa. Aqui, ó. O present já está aqui. Mas ele, será que atualizou? Porque eu pus questão a mais. Estou pensando agora. Vamos no present aqui de novo. Já vai, já vai, já vai. Espera aí, é um minuto. Agora vai rolar. Pronto, agora vai rolar. Vamos lá. Amores, retomando o rolê da semana passada, olha, a gente está quase acabando a Idade Média, já andamos isso tudo. E na última aula, na semana passada, a gente estava falando sobre o desenvolvimento econômico urbano que rolou na Baixa Idade Média. A Idade Média está quase chegando no fim. A gente está falando aqui dos séculos XI, XII, e que a Europa passa por um grande desenvolvimento comercial e urbano. E aí o Prof. Décio até analisou esse provérbio com vocês, que o ar da cidade torna o homem livre, certo? Certo, e a gente pensou, inclusive, que essa frase vale até para os tempos atuais, né? Quando a gente pensa uma cidade maior, como Belo Horizonte, em relação a outras menores de Minas Gerais, as possibilidades culturais, sexuais, de diversão, na cidade é maior. E também quando a gente pensa em outras cidades maiores do que Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, a gente vive uma liberdade mais ampla do que em Belo Horizonte. Enfim, quando a gente volta para a Idade Média, o ar da cidade torna o homem livre, porque lá na Idade Média amplia as possibilidades de relações, especialmente de relações de trabalho, em relação ao campo, já que até o século XI a vida era bem limitada ao mundo rural, mas a partir do século XI outras possibilidades de trabalho e de relações sociais surgem, emergem da cidade, ora, ampliando as nossas possibilidades e tornando o homem mais livre naturalmente. E aí a pergunta que nós nos fizemos na aula passada e que a gente vai tratar hoje.
O ar da cidade torna o homem livre. E a mulherada? O ar da cidade tornava a mulher mais livre? A mulher era livre na Idade Média? Então, hoje a gente vai começar conversando sobre a situação da mulher na Idade Média, nessa sociedade medieval. E aí, de cara, a gente já trouxe um desafio para vocês de uma questão da FUVEST, que fala... Opa, tem uma coisinha errada aqui, mas tudo bem. Que fala sobre a questão, a condição da mulher na Idade Média. Vou começar a ler aqui. A barrinha está tampando. A barrinha está tampando. Hoje a barrinha está rebelde. Deixa eu fazer uma coisa. Assim a barrinha não tampa. Gente, tem um errinho aqui, colocar dark, isso aqui tá fora do lugar. A questão começa aqui, ó. Os comentadores do texto sagrado, ou seja, a Bíblia, reconhecem a submissão da mulher ao homem como um dos momentos da divisão hierárquica que regula as relações entre Deus, Cristo e a humanidade, encontrando ainda a origem e o fundamento divino daquela submissão na cena primária da criação de Adão e Eva e no seu destino antes e depois da queda. Vamos lá, referências bíblicas para a gente começar a pensar por quê. A Idade Média, obviamente, a religiosidade, a religião católica era muito forte e, naturalmente, as referências bíblicas eram definidoras das condições sociais, da estrutura social, da cultura, dos valores e, portanto, as referências bíblicas definiam o lugar da mulher na sociedade, ok? Para quem for craque aí em passagens bíblicas e tal, pode me ajudar para a gente pensar sobre qual é esse lugar da mulher. A gente vai colocar o desafio para vocês começarem a pensar na questão e depois a gente melhora essa questão da referência bíblica. Então, vamos lá. O excerto, ou seja, o texto, né, refere-se à apreensão de determinada... Passou da hora de se querer. A apreensão de determinadas passagens bíblicas pela cristandade medieval, especificamente em relação à condição das mulheres na sociedade feudal. A esse respeito, é correto afirmar. Estraguei a surpresa. Tudo bem, vamos discutir a questão? Vamos. Eu queria marcar algumas coisinhas lá no texto, hein, impresso mouse. Então, nós temos aqui... Vai lá. Então, amores, vejam só, vou voltar um pouquinho com vocês no texto, tá bem? Os comentadores do texto sagrado reconhecem a submissão da mulher ao homem como um dos momentos da divisão hierárquica que regula as relações entre Deus, Cristo e a humanidade. Vocês já sabem que a estrutura social da Idade Média era bastante hierarquizada. Então, vocês já têm na memória uma estrutura grosseira que coloca o clero acima de todos, a nobreza abaixo do clero, e abaixo da nobreza, os trabalhadores, os burgueses, os artesãos, os camponeses, tá bem? Vejam, é um modelo de sociedade hierarquizado. Dentro dessa hierarquia, pelas divisões do trabalho, pelas tarefas sociais, essa hierarquia também existe nas relações de gênero. Nas relações de gênero, ou seja, nas relações entre o homem e a mulher. E mais, Marisa, pelos textos de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, Santo Agostinho é um pensador do século V, São Tomás de Aquino é um pensador do século XIII. Ambos são os mais importantes pensadores católicos e um dos mais importantes da Idade Média em sentido amplo, católicos ou não. E os dois colocam a mulher abaixo do homem porque criada a partir do homem, a partir da costela de Adão, na referência bíblica que ficou. Inclusive, há textos antigos, bem antigos, do surgimento do cristianismo, que apontam para a criação do homem e da mulher juntos por Deus. Mas não foi o que prevaleceu na tradição da Igreja Católica. Como sabemos, prevaleceu aquela narrativa em que a mulher é criada a partir da costela de Adão, veio depois de Adão e, segundo Agostinho, segundo São Tomás de Aquino, porque a mulher veio depois de Adão, ela se encontra abaixo de Adão, na hierarquia entre homem e a mulher, e essa leitura sobre as relações de gênero é o que prevalece na Idade Média.
Aproveitando para completar uma leitura a partir do que o prof. falou sobre a questão da mulher ter sido criada depois a partir da costela de Adão. Alguns pensadores da Idade Média diziam que, justo a partir da costela, que é um osso curvo. Então, que a mulher, como foi criada a partir de um osso curvo, ela não seria propícia à retidão, ou seja, a tomar decisões racionais, coerentes, a ter uma postura coerente, que isso caberia ao homem. E a mulher vai ser colocada no lugar da instabilidade, da fraqueza, daquela que não é capaz de tomar decisões. São leituras e escolhas de trechos de textos antigos que são escolhidos para poder, obviamente, atender a uma estrutura de poder construída por um mundo masculino. Isso. Certo? E aí, aproveitando a referência que nós temos aqui, fala a ideia da cena primária da criação de Adão e Eva. Então, além da criação, tem o destino, a queda, a expulsão de Adão e Eva do paraíso. Resumindo a treta, o chat está bombando aqui, deixa eu ver o chat. A Amanda colocou aqui, usei a condição da mulher na Idade Média, uma relação, uma redação sobre a manutenção do machismo. Arrasou. Quem é, Marisa? Amanda. Legal demais, Amanda. Perfeito, Amanda. É isso aí. E aí, a Amanda falou uma coisa muito legal, que é o seguinte, a história, a história, filosofia, sociologia, a gente vai munindo vocês de argumentos mais interessantes para deixar a redação de vocês mais bacana ainda. Então, quanto mais vocês usarem esse conhecimento na redação, mais sucesso vocês vão ter, melhor a nota de vocês na redação. Ok? Essa dica é preciosa. Façam isso. Tá bom? Marisa, houve quem apontasse a letra D de Deus como gabarito e a gente podia comentar. Grifa a letra D para a gente. Vamos lá. Então, gente, olha só. Diz a letra D assim. As mulheres medievais eram iletradas e tinham acesso à cultura e às artes proibido, devido à sua condição social e natural. Vejam, primeiro, a ideia de que as pessoas na Idade Média eram iletradas, em regra, é ok, é certo, e as mulheres se encontram dentro da regra, né? Dentro da regra de que a ampla maioria das pessoas, de fato, eram analfabetas, tinham acesso à cultura bastante dificultado. Bom, com relação às artes, há exceções, assim. Houve mulheres que se fizeram escritoras, mas, de fato, vale como regra dizer que elas estiveram afastadas da cultura e proibidas de acessarem a arte ou exercerem o ofício da arte, tá bem? Agora, ali, no final da afirmativa, ela tem um problema, devido à sua condição social e natural. Notem, a mulher como iletrada, a mulher como afastada da cultura e das artes, por causa da condição social, porque oprimida, porque vigiada pelo homem, poderia ser, mas não por sua condição natural. Natural, a palavra, remonta à ideia de nascimento. Eu, por exemplo, sou natural da cidade de Paracatu, no interior de Minas. Você é natural de onde, Marisa? De BH. Marisa é natural de BH, nasceu em BH. A palavra natural tem a ver com nascimento. Se considerarmos que as mulheres não têm acesso à cultura, à arte, ao letramento, por sua condição natural, nós fazemos uma afirmação grave, porque as mulheres nasceriam sem serem propensas a esse aprendizado, o que, obviamente, é um absurdo. Na verdade, não devemos pensar uma naturalidade sobre a condição da mulher ou do homem. A mulher não é natural para nada, o homem não é natural para nada. Mulher não nasceu para cozinhar, homem não nasceu para ser provedor, em diferentes contextos, independente da Idade Média. Para ciências humanas, a mulher não tem um destino, nem o homem. Ok? Eu não nasci para furar a parede, Marisa não nasceu para lavar roupa. Essa naturalidade em relação às funções de gêneros, elas são construídas historicamente. Isso vale para a Idade Média, vale para hoje, vale para tudo. Ou seja, se a letra D eu trocasse natural por
cultural, uma construção cultural que coloca uma série de afazeres, por exemplo, relacionados à condição da mulher, eu poderia considerar. Agora, Entende? Marisa, aqui tem uma questão mais interessante. Se a gente pensar a fonte, e a fonte trata de Adão e Eva, a fonte, de fato, nos conduz melhor à letra B de bola. Grifa para a gente? E aí, era o que eu queria ressaltar para vocês sobre a letra B, a ideia da culpabilização das mulheres pela expulsão do paraíso, que servia de justificativa para a sua subordinação social aos homens. Por quê? Voltando no texto, ele fala da cena primária da criação de Adão e Eva, que o prof falou, a mulher criada a partir da costela de Adão, e o seu destino depois da queda, ou seja, a expulsão de Adão e Eva do paraíso após comerem do fruto proibido. E aí, falando de forma muito simples, qual era o rolê? Adão e Eva estavam lá de boa, a serpente tentou quem? Eva. Eva foi tentada pela serpente e estimulou Adão a comer o fruto proibido. E aí ambos foram punidos por Deus e expulsos do paraíso, certo? Ao ter esse momento em que Eva é seduzida, o que acontece? A interpretação medieval para isso foi: a mulher é fraca, suscetível, facilmente influenciável pelo diabo, pelos seres malignos. E na Idade Média, o medo do inferno, do diabo, isso era algo muito real, muito forte para a cultura deles. Então, a mulher, como sendo a responsável pelo pecado original, pela expulsão do paraíso, a mulher é sempre culpada, a mulher é o ser fraco, é a porta de entrada do mal. É como eles viam a mulher na Idade Média. Sendo que esse mal entra pelo corpo da mulher. E o Adão é um santo homem, tadinho, seduzido por Eva, que foi levado ao pecado. Tapa na cara do Adão. Gerando uma cultura de culpabilizar a mulher que ainda sobrevive entre nós e que toca, inclusive, a questão da cultura do estupro, para essa cultura, a mulher é culpada ainda que em condição de vítima. É uma loucura. Um cavalo vai lá, vê a mulher com decote ou short curto, ou no carnaval, porque está no carnaval, com short curto, ou com decote, ou com os dois, e acha que a mulher estaria sexualmente disponível e violenta a mulher, e a mulher ainda é culpada por aquele mal que o homem cometeu, dentro de uma ideia de que o mal cometido pelo homem, na verdade, ele foi seduzido por aquela mulher. A culpa seria dela de novo. Quer dizer que sobrevive em nossa sociedade e é muito comum, dentro da cultura do estupro, a culpabilização das mulheres para os malfeitos que nós, homens, realizamos. Quantas de nós já ouviu isso quantas vezes na vida? Também olha o tamanho do short dela. Pronto, a culpa é da mulher. No campo do direito, é muito comum, inclusive, em caso de violência contra a mulher, que o homem seja inocentado, muitas vezes porque envolvem promotores homens, juízes homens, advogados homens, que, carregados dessa cultura que culpabiliza a mulher, vão lá e inocentam o homem. Tadinho. Foi levado pelo mal que a mulher provocou nele. Então, vemos aqui, como a Amanda falou, essa manutenção, né, dessa cultura machista, patriarcal, que tenta submeter a mulher, baseada em argumentos que vêm lá da Idade Média e que permanecem, às vezes, com outra aparência, com outras características, mas que permanecem ainda na nossa cultura, ok? E aí, passando para frente, então, para a gente fechar essa questão sobre a mulher, se alguém quiser, gente, fique à vontade. A questão da cidade da mulher, elas ficaram deslocadas. Ali é uma questão sobre a cidade. Você quer pular? Isso, depois a gente volta lá.
Aqui, ó, o que a gente está destacando, então? E é importante a gente entender, primeiro, a cultura patriarcal, ou seja, a ideia do poder do homem como aquele que era o único que poderia ter terras, que poderia exercer cargos e funções de poder, comando, eram funções exclusivas dos homens. E esse lugar social era determinado a partir de uma condição hierárquica, que você já falou, biblicamente determinado, ou seja, buscava legitimidade, respaldo em referências bíblicas. Legal. E sobre a questão patriarcal, Marisa, é importante dizer que o patriarca é aquele que tudo pode, sobre tudo e sobre todas. O patriarca vem de uma tradição do mundo antigo. A Idade Média não criou essa condição. A cultura romana, a cultura grega já era patriarcal. E vale dizer que a cultura patriarcal ela não é machista. Não é machista porque é muito pior. Quando Amanda escreve sobre o machismo na atualidade, Amanda ou qualquer um de vocês, é importante dizer que há machismo no nosso mundo em que se pressupõe a igualdade entre homens e mulheres. Mesmo com essa igualdade pressuposta, a relação ainda é desigual. A relação ainda é desigual. Aí configura o machismo. No mundo medieval ou antes da Idade Média, no mundo antigo, é pior, porque a igualdade não é nem pressuposta. Então, tudo é centralizado no homem e sequer se imagina uma igualdade entre homem e mulher. Ok? Então, é bom aqui que você já tem a diferença entre um conceito de uma sociedade patriarcal e as consequências que temos na nossa sociedade hoje que levam para o machismo. Então, o machismo vem como consequência dessa cultura que vai colocar a mulher no lugar de submissão, mesmo que a lei esteja lá bonitinho escrito, são todos iguais perante a lei. Na prática, a gente sabe que não é bem assim, ok? Então, é uma consequência dessa sociedade patriarcal da qual somos herdeiros, beleza? E aí, para a gente continuar entendendo melhor esse lugar e pensar na questão do trabalho, quebrando aqui alguns estereótipos. Qual é o estereótipo que a gente escuta? Antigamente, mulher não trabalhava. Cuidado com essas frases muito generalizantes. Antigamente, quando não trabalhava quem, que tipo de trabalho? Então, primeira coisa, tudo que é feito no ambiente doméstico é trabalho. E a mulher sempre foi responsável pelo trabalho doméstico. Então, a gente tem que entender isso como um trabalho para a gente tomar cuidado com essa ideia de que mulher antes não trabalhava. Então, primeiro, trabalho doméstico. Outra questão é que não tem mais trabalho e menos trabalho. O trabalho doméstico é tão relevante quanto aquele trabalho que é realizado no ambiente externo. Perfeito. Trabalho é trabalho, ambos são importantes e tem que ser valorizados. Remunerados ou não. Isso, perfeito. Quando a gente fala de ofícios externos, então, ou trabalhar fora, na Idade Média, mulher trabalhava fora? Sim, claro. A questão aqui ela é social. E que aí, gente, também dialoga com a nossa realidade hoje. Qual é? Mulheres da elite, da nobreza, trabalhavam fora? Não. Mulheres da elite ficavam muito mais restritas ao ambiente doméstico. Mulheres camponesas, comerciantes, artesãs, trabalhavam fora, no ofício externo, no esquema de dupla jornada, como conhecemos bem hoje? Sim. Por quê? Porque a condição financeira da família exigia o trabalho dessas mulheres para sustento da família. Então, sejam camponesas que iam trabalhar na colheita, na produção do alimento, mulheres artesãs, mulheres comerciantes, que serviam em estalagens e tavernas produzindo alimento. Tudo isso é trabalho e as mulheres de classes, de condições mais baixas, famílias mais pobres, trabalhavam e trabalhavam muito. Tavernas são bares? Tavernas são bares, ok? Com relação ao exercício do poder, havia rainha na Idade Média? Muito raro, muito raro.
ok? Rainha com poder real, aquelas que mandam de fato. Eram pouquíssimos reinos que aceitavam alguma atuação de poder das mulheres, ok? Então, isso era muito variável, podia ter, mas era bem raro. Então, isso aqui é importante. A lei que permitia mulheres governarem variava de país para país, de reino para reino. Era raro, mas eventualmente acontecia de alguma mulher assumir o trono e ter algum tipo de exercício de poder. Era raro, e quando ocorria, a mulher, para se consolidar no poder, pagava o pão que o diabo, comia o pão que o diabo amassou. Para se consolidar no poder era muito mais difícil. E importante, Marisa, para a gente encerrar, eu acho que a gente está encerrando a questão da mulher, cuidado, meninas e meninos, para vocês jogarem para dentro um lugar submisso da mulher, no mundo antigo, ou no mundo medieval, ou no Brasil colônia, não importa. E o Enem te surpreender com um documento, texto, ou uma imagem, uma gravura, que valoriza a mulher. O Enem adora trazer essas surpresinhas. Se o texto destaca a mulher trabalhando como comerciante, ora, a mulher tem relevância. A imagem evidencia mulheres numa feira atuando e trabalhando. A mulher tem relevância. Isso vale para Brasil colônia, isso vale para uma gravura de Idade Média, isso vale para uma gravura de mundo antigo. Se não vocês jogam para dentro a mulher inferiorizada, e quando o Enem te joga na cara uma fonte, um texto, uma imagem, mostrando a relevância da mulher, você acaba assinalando o item que coloca a mulher submissa e nem enxerga que ela está trabalhando na imagem. Cuidado com isso. O Enem adora, e é muito comum, valorizar o papel da mulher. Então, no último ano, se eu não me engano, foi no último vestibular, que o Enem colocou a guerreira Maria Quitéria, que lutou na Guerra do Paraguai vestida de homem. É a cara do Enem fazer questão assim. E, ora, e qual era a questão relevante ali? As mulheres, no caso da Maria Quitéria, é um exemplo de que elas podem exercer a função que elas quiserem, inclusive lutar na guerra, e com bravura e destaque. Sacaram? Porque senão você vê lá, Maria Quitéria, guerreira, e você ainda marca o item da mulher submissa. Cuidado com isso. Nossa, eu peguei essa questão hoje no simulado, né? Uma provinha que a professora deu, tinha essa questão. Boa, Guilherme. Boa, Guilherme. E aí, gente, aproveitando isso, assim, cuidado com os estereótipos, cuidado com a generalização, porque na história a gente sempre encontra brechas. Então, quando a gente fala da submissão da mulher, é uma estrutura social que tenta se impor sobre as mulheres, obviamente construída numa relação de poder pelos homens. Agora, mulheres romperam com essa estrutura de poder? Claro. Então, tinha mulher que era escritora, a famosa história do Joana d'Arc. Joana d'Arc teve visões de santos que ela tinha que salvar a França na guerra contra a Inglaterra. O que ela fez? Cortou o cabelo, colocou uma roupa masculina e foi para a guerra. E teve uma atuação como liderança que estava fazendo a França ganhar a guerra. É claro que logo depois Joana d'Arc foi presa e foi condenada à morte justamente por se vestir de homem. Isso foi considerado crime na época. Tá vendo? Mas isso não impediu que Joana d'Arc fosse lá, mesmo que fosse por inspiração religiosa, lutar na guerra contra a Inglaterra. Ok? Então, atentos a isso, porque o Enem gosta dessas brechas que vão buscar essas mulheres que atuaram fugindo do padrão, que encontraram brechas para poder ter mais espaço na sociedade. Para a gente encerrar essa discussão, eu dei um Google aqui. Então, vejam. A sociedade brasileira é machista? É machista. As mulheres são politicamente subrepresentadas? Claro que são. São minoria no parlamento, são minoria no Senado, são minoria na Câmara de Vereadores em Belo Horizonte. Nunca tivemos uma prefeita mulher em Belo Horizonte ou uma governadora de Minas Gerais. Ok? Muito bem. É fato. Ponto. Também é fato, eu estou lendo, acabei de dar o Google. No estado de Minas,
quase metade dos lares brasileiros são sustentados por mulheres. O percentual de casas com comando feminino saltou de 25% em 1995 para 45% em 2018. Enfim, quase a metade dos lares brasileiros são comandados por mulheres. Não é porque elas estão subrepresentadas, de fato, numa sociedade machista, que elas não tenham relevância no mundo concreto, no mundo real. Enfim, tomar cuidado, isso para o nosso tempo, para a Idade Média, para o mundo antigo, para o Brasil colônia. Ok? Fechamos? Infelizmente, é realmente meio corrido, a gente poderia ficar fazendo essa discussão, mas a gente vai retomar esse assunto da mulher mais para frente, ok? E aí a gente quer mudar o rolê agora e discutir sobre as cruzadas, que foram guerras promovidas pela Igreja. Permanece aqui a ideia da Igreja como a principal instituição de poder na Idade Média, e que a gente viu que estava ali, a partir de textos bíblicos, definindo o lugar da mulher, e essa mesma instituição extremamente poderosa vai promover uma guerra que ficou conhecido como Cruzadas. Por que Cruzadas, Prof. Décios? Cruzadas porque os cavaleiros europeus envolvidos nesses eventos, que perpassam dos séculos XI ao XIII, esses cavaleiros vestiam túnicas, vejam na tela aí de vocês, com o desenho da cruz na sua frente, o que dava a esses cavaleiros o nome de cruzado. Cavaleiro cruzado, aqueles envolvidos, então, nas cruzadas. Muito bem. Por que eles carregavam o símbolo da cruz? Para deixar claro que era uma guerra promovida por um interesse religioso. Interesse religioso. Qual era o objetivo, então? Já falamos que essa guerra foi promovida pela Igreja Católica. O Papa Urbano II, da época, no ano de 1095, convocou os cristãos, cavaleiros cristãos, para irem até a cidade sagrada de Jerusalém, que estava sob domínio de muçulmanos. O objetivo dele era conquistar ou libertar a cidade sagrada que estava sob domínio de muçulmanos. Na visão da igreja na época, os muçulmanos seriam infiéis, porque não eram católicos e dominavam a região da cidade de Jerusalém, considerada sagrada. Por que Jerusalém é sagrada para os cristãos? Porque é o local onde Jesus Cristo, como sabemos, viveu suas últimas horas, viveu a Via Crucis, é onde ele foi crucificado. Mas Deus, gente, cometeu uma maldade com a gente. A cidade de Jerusalém, ela é sagrada para os judeus, ela é sagrada para os cristãos, ela é sagrada para os muçulmanos. Muito depois da vida de Cristo, no século VII, na mesma cidade, em Jerusalém, o profeta dos muçulmanos, Maomé, segundo a tradição islâmica, ascendeu ao céu, entrou em contato com Deus e, de Deus, ele ouviu as palavras que Maomé registrou no Alcorão. No Alcorão. Corão é o que foi dito. Al, da palavra, é um artigo. Então, é o que foi dito. O que foi dito é o Alcorão. Foi dito por quem? Por Deus. Por Deus para Maomé. E isto ocorreu, por ironia do destino, em Jerusalém. Isso no século VII. Do século VII em diante, o Islã se expandiu muito rapidamente, dominando toda a região do Oriente Médio, onde se encontra Jerusalém. Já no século XI... Para vocês verem no mapa, aqui está Jerusalém, e tudo que está de verde colorido no mapa são territórios dominados pelos muçulmanos. Desde o século VII. Isso. 4 séculos depois, já no século XI, o Papa Urbano II convoca cavaleiros europeus cristãos pela aquilo que na cabeça do Papa é retomada de Jerusalém. Gente, se é retomada ou não, ora, porque se eu uso a palavra retomada, pressuponho que a cidade pertence aos católicos cristãos. Os muçulmanos não veem assim. Eles estão lá desde o século VII
e a cidade a eles pertence, e aí temos esse conflito cultural e religioso. Incluindo os judeus, que estavam na cidade já antes dos cristãos. Os judeus consideram Jerusalém a sua terra prometida. Jesus Cristo era judeu, né? Quando o cristianismo nasceu, a região já era habitada pelos judeus. Então, existe até hoje uma grande disputa por Jerusalém, com muita guerra, como esse ano já teve troca de mísseis entre muçulmanos e judeus, hoje no Estado de Israel e na Palestina, em guerra ainda hoje, pela disputa de Jerusalém. Ok? A gente não vai aprofundar nisso agora, mais para frente a gente pode falar mais sobre esse rolê, beleza? Seria uma aula muito legal, uma aula de discussão sobre Jerusalém e sobre os conflitos árabes e israelenses. Eu não sei se está previsto por outro professor de geografia tratar. Podemos ver isso, beleza? Vocês já tiveram essa aula com o Saulão? Sobre conflito árabe-israelense? Não, acho que não. Ainda não, né? A gente pensa depois no particular com os professores de geografia e vamos ver quem dá essa aula para vocês. É uma aula importante, é um conteúdo que costuma cair, né? E é bem legal. Beleza. Então, a gente vai articular isso mais para frente, ok? Muito bem. Amores, então, o que nós temos? Essa região de Jerusalém, disputada por cristãos, essa parte que está aqui meio de rosinha, bege, sei lá que cor é essa, da Europa Ocidental, e os muçulmanos. O Papa, então, aqui de Roma, convoca cristãos para irem lutar por Jerusalém. Quando ele convoca, ele promete a salvação, ele promete que a alma irá para o paraíso, o perdão de todos os pecados, caso a pessoa lute nessa guerra que foi chamada pelo Papa de Guerra Santa. E aí, quando ele promete a salvação, milhares de pessoas começam a se organizar para irem para as cruzadas. Cavaleiros, que já eram, né, meio guerreiros, mas também camponeses, artesãos, comerciantes. Diga. Amanda, você tem dúvida, não? Não, ligou sozinho. Ah, tudo bem, não tem problema. Começam a se organizar para irem entrar nessa guerra contra os muçulmanos. Quais as motivações? E aí a gente queria destacar para vocês o seguinte: as pessoas que foram lutar, porque não tinha um exército propriamente da igreja, a igreja convoca e os cristãos abraçam a causa da igreja. Então, muitos nobres guerreiros vão lutar nessa guerra, motivados pelo fator religioso, conquistar a cidade santa, serem salvos. Mas também muitas pessoas vão motivadas por interesses econômicos, conquistar terras, riquezas. A igreja tem o objetivo de aumentar o número de fiéis e outros interesses também aparecem para motivar as pessoas nesse contexto. Você já falou tudo. Falei tudo? Falou. Passa o slide. E aí, meus amores, qual é a consequência deste rolê, dessas guerras convocadas pela igreja? Vamos lá. A ideia, gente, é vocês perceberem que, quando a igreja faz tal convocação, há esse conjunto de cavaleiros cristãos que se envolvem na marcha em direção a Jerusalém, olho na tela. Gente, se vocês ficarem no TikTok durante a aula, não localiza Jerusalém. Olha Jerusalém aqui no mouse mexendo. Agora você viu? Nota que a viagem é longa, seja a escolha da rota por terra ou pelo Mediterrâneo. Outra coisa, ao longo dessa viagem, rotas comerciais foram abertas. Opa, espera aí, isso vai favorecer práticas burguesas, práticas comerciais, contato com produtos, culturas e ideias do Oriente. Tudo isso foi trazido para o Ocidente. Ora, isso aqui vai favorecer o comércio, o mundo burguês, o mundo capitalista que está em formação. E vejam, tudo isto ao longo dos séculos 11, 12 e 13. Então, é um processo longo que afeta a realidade europeia e
incrementa as relações comerciais, seja na Europa, seja entre a Europa e o mundo oriental. Certo, Marisa? Certíssimo. Deixa eu só ver um esquema no mapa com eles, que é o seguinte. 1 minuto. Vocês vão perceber o seguinte, que são várias cruzadas. O que é isso? Organiza um grupo, vai na expedição, organiza outro. Então, a gente tem aí pelo menos 8 cruzadas que são mais importantes. Tem que decorar? Claro que não, pelo amor de Deus. Não preocupem com isso. O objetivo inicial, que era conquistar Jerusalém, deu certo? Não. Os cristãos não conquistaram Jerusalém, considerando todo o processo das cruzadas. Qual é o rolê? Nem entre a primeira e a segunda cruzada, os europeus pegaram os muçulmanos de surpresa e chegaram a conquistar aqui a região de Jerusalém. Depois da segunda cruzada, os muçulmanos se organizaram, retomaram Jerusalém, e a partir, então, entre a segunda e a terceira cruzada, os cristãos perderam todas as tentativas de conquistar Jerusalém. Ok? Deu ruim, não conquistou Jerusalém. O Para importante isso, basta os alunos lembrarem que o Oriente Médio é hoje todo, quase todo ele, muçulmano. Exatamente porque os cristãos perderam no processo geral das cruzadas. Perfeito. Cristãos perderam a guerra, o objetivo principal deu ruim, mas as consequências foram bastante interessantes para a Europa. Lendo aí na tela de vocês. Então, as cruzadas possibilitaram o aumento de contato cultural entre Ocidente e Oriente, ampliaram negócios e rotas de comércio e, no conjunto, contribuíram para o enfraquecimento do mundo feudal ao dinamizar as relações sociais e econômicas ao longo de cerca de 200 anos, pois muitos nobres empobreceram ou jamais retornaram aos seus domínios. E quando pensamos no enfraquecimento do mundo feudal, isso tem a ver, inclusive, com o incremento do mundo capitalista, não tem, Marisa? Perfeito. Amores, cuidado com isso. Mundo feudal é aquele mundo agrário, fechado nos feudos. Muitos nobres vão para as cruzadas, morrem, empobrecem lá, os feudos enfraquecem, muitos camponeses fogem dos feudos, vão para a cidade, começam a se dedicar muito mais ao comércio. O comércio toma uma proporção muito maior, mais interessante. Eu quero mostrar um outro mapa para vocês. Aqui, este mapa mostra as rotas de comércio interligando a Europa ao Oriente Médio, norte do continente africano. E aqui a gente fala que são as raízes do capitalismo. Por quê? Intensificação de relações comerciais, de trocas monetárias entre essas regiões, um comércio que vai se tornando mais amplo, e de repente a gente tem tecido vindo da China na Rota da Seda, passando pelas caravanas que levavam produtos do Reino do Mali, por exemplo, que era riquíssimo aqui no continente africano, interligando essas diversas regiões, características de um comércio mais intenso, mais dinâmico, que é a base do que vai formar o capitalismo depois. Mas cuidado, esse processo é lento. É lento, gente, nada do dia para a noite. À medida que o capitalismo vai se formando, o mundo feudal vai se desfazendo, mas um convive com o outro. Não é existe um ou existe o outro. Não é assim. Vai haver, as relações serão, muitas vezes, feudo-burguesas, junto e misturado. Ao longo do tempo, muito tempo, é que se vai consolidando relações capitalistas e esse mundo feudal vai deixando de existir. Mas tudo muito demorado. Para vocês terem uma noção, as relações feudais enfraquecem na França só no século XVIII, com a Revolução Francesa. Ela vai morrendo na Rússia no século XIX. No final. No final. Então, as relações feudais, o feudo, a estrutura do campo, se mantém sobrevivendo ali durante muitos séculos, lentamente reduzindo, e lentamente o comércio, a cidade, a produção
mais dinâmica, vai crescendo com o passar do tempo nesse lento processo. Beleza? De boinas. E aí, destacando, nossa mãozinha, destacando aqui para vocês, as cidades que mais enriqueceram nesse processo, que foram as cidades de Gênova e Veneza. Por quê? Porque elas passaram a controlar as rotas de comércio da Europa, aí na tela, tornando-se Tem importantes. gente mexendo no Instagram, não está vendo. Homem bravo, Olha gente. olha lá, não está vendo a quantidade de cidades na Península Itálica que eram extremamente ricas ao lado de Gênova e Veneza. Reparem nas linhazinhas e na importância dessas cidades. Amores, essas cidades vão ficar riquíssimas. Veneza vai ficar uma cidade chiquérrima, de tanto dinheiro, de tanta riqueza que entra. Por quê? As cidades europeias, todas buscavam porto aqui, por exemplo, em Gênova. Tá vendo? Olha o tanto de linha que sai dessas cidades, interligando com outras regiões do mundo. Então, gente da Europa inteira ia até Gênova para alugar barco, para comprar mercadorias, e daqui ir para o Oriente. E aí a gente vê um grande enriquecimento nessa região sul aqui da Europa, principalmente essas cidades italianas. Amores? Não é o país Itália, não? Que está enriquecendo? Ah, não país Itália? Não existe o país Itália. As cidades da Itália são todas independentes. Florença é um governo, Gênova é outro, Veneza é outro, Siena é outro, que fique claro. A gente fala cidades italianas da Península Itálica, mas Itália, igual ele falou, só em 1871. Isto, Península Itálica, ok, porque é a região da bota. País Itália, não na Idade Média. Na Idade Média, nem Itália, nem Alemanha, nada disso existia ainda, ok? E aí, reparem no seguinte, estamos aqui no século XV. Opa, século XV acaba a Idade Média. Estamos no finalzinho do rolê medieval. E por que a Idade Média acaba a partir daqui? Tem vários fatores que vão contribuir para isso. O principal é a mudança das características econômicas, sociais e políticas. Ao final da Idade Média, aqui no século XV, a gente vai tendo uma sociedade mais urbanizada, um comércio mais dinâmico, o fortalecimento do poder dos reis, algumas características que mudam e aí vão fazer essa passagem da Idade Média para a Idade Moderna. É isso aí, bichão. Mas esse vai ser o rolê da próxima aula. Vocês acabaram de tomar um spoiler da próxima aula. Spoiler, exatamente. Próxima aula, então, a gente vai fechar a Idade Média e já começamos Idade Moderna com um pouquinho de peste bubônica nesse rolê para a gente entender um pouquinho melhor da peste. Ninguém aguenta mais falar de pandemia, epidemia e tal, mas vocês vão ter que aguentar um pouquinho de peste bubônica e é nóis semana que vem. Certo? Falaremos um pouquinho sobre epidemia, porque não tem como a gente evitar esse rolê, mas vai ser de boa, e aí a gente já vai fechando o nosso conteúdo de Idade Média. Amores, foi muita coisa hoje, mas estamos de boinha? Se tiverem dúvidas, se manifestem, pode anotá-las para a próxima aula, e aí manifestá-las, a gente sana as dúvidas de vocês. De boa? Ah, aproveitando, a gente tinha combinado no primeiro semestre que toda vez que a gente fechasse um conteúdão, a gente iria fazer o quê? Pegar a apostila do cursinho, a apostila do Bernoulli, né, que vocês têm, e fazer uma aula para corrigir e tirar as dúvidas. Então, eu acho que está na hora. Semana que vem, segunda-feira, podia ser a aula de correção de questões sobre Idade Média. Você acha que a gente consegue fazer isso? É a apostila do volume 1 de Tipo assim, vocês. a gente lê essa parte e aí vê se tem dúvida? E ler, se vocês conseguirem dar uma lida e fazer as questões. Ah, tá Pode bom. ser? Beleza. Uhum. Podemos tentar fazer isso? Ó, eu até, aqui, ó, abri a apostila para nós. Aqui, ó. Só para compartilhar rapidão aqui, já estou saindo aqui do rolê. Ah, peraí. Eu com esse meu compartilhamento, eu sou um desastre.
Aqui, ó, é essa apostila que está aí na tela de vocês, volume 1, da parte de história. O que eu queria que vocês olhassem? Aqui, ó, página 23, a unidade 3 aqui, capítulo 3, formação, apogeu e crise do sistema feudal. Esse capítulo, a partir da página 23, que vocês dessem uma lida. Então, chegamos aqui, ó, Idade Média, sistema feudal, que vocês dessem uma olhada e pegassem as questões de Idade Média, que aí na próxima aula, aqui, ó, essas questões aqui, formação, apogeu e crise do sistema feudal, ok? Que aí na próxima aula a gente vem, corrige essas questões, tira dúvidas, marquem as dúvidas para a gente conversar sobre isso na próxima aula, beleza? Beleza. Então tá. Lucas tá na área, falei com você. Tô aqui. Valeu, gente. Amores, beijos. Beleza, gente. Fica com Até Deus. Boa segunda. noite. Professora, qual que é o nome do capítulo que é para estudar? Peraí. Apogeu e crise do feudalismo. Isso. Beleza. Pega lá. Formação, apogeu e crise do sistema feudal. É só marcar aqui no negócio. Eu já achei aqui. Isso. É o capítulo 3 da primeira apostila, beleza? Então, Valeu, fechou. gente. Valeu. Boa noite. Fica com Deus. Boa noite, boa semana para vocês. Até segunda. Boa Obrigada, noite. amores. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Vai lá, Tchauzinho. Lucas. Eu...